sabe qual é a importância da manutenção preventiva do seu carro? Olha que tem muita gente que não dá bola para isso e acaba no prejuízo, viu? Pessoal, eu tô aqui na Absoluta Chevrolet com o Wilton Júnior, que é gerente de pós-vendas na concessionária, e hoje nós vamos falar sobre manutenção de veículos. Wilton, o que acontece de mais comum entre os proprietários? O pessoal não tem cuidado com manutenção, é isso? Então, Thiago, o brasileiro ele não está muito acostumado a fazer manutenção, principalmente preventiva, né? E com a tecnologia dos motores hoje em dia, a gente tem que saber o que está fazendo, né? As marcas têm muitas peculiaridades, avançou demais a tecnologia e os componentes, os produtos que a gente usa nesses motores mais modernos são muitas vezes específicos deles próprios. E o pessoal de multimarcas, postos de gasolina não estão ao par de toda a situação e acabam às vezes fazendo coisas desnecessariamente ou coisas erradas que vão prejudicar muito o carro, que originalmente não teria nenhum problema, você acaba colocando o problema sem saber. Também é importante que o proprietário também leia o manual do carro. O pessoal não lê. Não, é difícil, né? Ninguém gosta de ler, né? Manual, né? Mas ainda que ele não leia manual, é importante que ele saiba, pelo menos a gente bate muito isso em vendas, que ele já saia daqui com o carro já sabendo quando é a primeira manutenção. Hoje em dia as manutenções são mais espaçadas, não existe mais os carros modernos, as trocas de óleo intermediárias, é feito praticamente tudo na revisão, uma vez por ano ou a cada 10 mil quilômetros é o suficiente para você manter o carro em dia. E evitar curiosos falando, falta isso, baixou aquilo, tem que completar isso, o óleo está baixo. Porque hoje em dia os carros têm sensores que avisam praticamente tudo que acontece preventivamente. Você não precisa ficar com medo de que está faltando alguma coisa, você não for avisado e vai prejudicar alguma coisa. Então o veículo tem muitos sistemas que avisam com antecedência, inclusive revisões, eles vão avisar quando está se aproximando da revisão. E você não precisa ficar preocupado em passar no posto de gasolina para saber se o óleo está no nível, se a água está no nível. E atenção, fique atento às revisões. Mas mesmo que ele ande muito, você tem revisões aí, você tem garantia aí até 100 mil quilômetros. Então é importante fazer. Hoje em dia é mito que a concessionária é mais caro que aí fora. Se você usar os mesmos equipamentos, os mesmos produtos que são os específicos para o carro, você vai ver que muitas vezes aí fora vão te cobrar mais do que na concessionária. E a concessionária você pode orçar. Hoje em dia a rede Chevrolet tem uma oficina aberta, o técnico hoje em dia é um consultor, ele atende direto o cliente no box, mostra tudo que vai ser feito, o que pode ser feito na revisão seguinte. Ele tem muitos clientes, mulheres principalmente, que gostam de acompanha embaixo do carro o técnico fazendo, pergunta para que serve isso, para que serve aquilo. E os novos motores precisam de produtos específicos. Mais importante que o que é trocado é o que é verificado, né? Que muitos clientes confundem revisão com troca de óleo. Eu vi lá só troca o óleo na revisão, então eu vou fazer no posto de gasolina. O posto de gasolina vai simplesmente trocar o óleo. Se der sorte de colocar o óleo correto, tudo bem. Mas o cliente não tem nenhum respaldo em relação a isso. Se ele tiver um problema relacionado a um barulho de motor, alguma coisa, se ele não fez essa troca de óleo num concessionário autorizado, não temos como atestar isso para a montadora que isso não tem a ver com o óleo que ele colocou. Então fica difícil. Em termos de segurança é difícil para o cliente, porque ele não vai conseguir provar que está tudo correto, e se foi alguma coisa feita errada, isso vai agravar o motor e você obviamente vai perder a garantia se foi causado por algum serviço que você fez fora da rede Chevrolet. E até uma simples lâmpada pode causar uma enorme dor de cabeça. Não, vou colocar um farol de LED. Se aquele farol de LED trouxer algum problema para o carro, e muitas vezes traz, ele não adianta depois a gente trazer na concessionária para reparar, porque isso foi causado por um agente externo, o cliente assumiu o risco. Muita gente fala, principalmente nas redes sociais, de que motores 3 cilindros, hoje em dia comum nos carros da Chevrolet, tem sério problema com correia dentada. Por que corre esse mito das pessoas falando isso na internet e mesmo pessoalmente? Então, a correia dentada, no passado, tem bem pouco tempo atrás, ela tinha uma durabilidade média de 50 a 60 mil quilômetros e uma troca a cada 4 anos. Hoje em dia as correias mais modernas que trabalham dentro do motor, banhadas a óleo, duram 3 vezes esse período, mas eles precisam que o óleo seja correto e que tenha sido trocado no período correto. Se a gente não colocar o óleo correto, 2 trocas erradas às vezes é o suficiente para a gente fazer ela romper, ou às vezes entupir muita coisa dentro do motor até perder o motor. Tem motores que
falta lubrificação e simplesmente ele trava por causa de um óleo errado. E às vezes não é viscosidade, é um aditivo específico que serve para conservar a borracha da correia dentada. Usando o óleo correto, uma correia pode durar até 240 mil quilômetros ou 10 anos. E na hora de abastecer, é melhor gasolina ou etanol? Qualquer mistura entre eles. Eu quero trocar de álcool para gasolina, não sei se eu posso. Pode colocar, Pode misturar, inclusive. em qualquer proporção. Ele está projetado para trabalhar nessa situação. O que a gente recomenda quando vai haver uma mistura, uma mudança de um combustível para o outro, que o cliente faça isso antes de andar com o veículo e não faça isso, por exemplo, no final da tarde ou no final da noite, quando ele está indo parar o carro em casa. Porque o carro precisa rodar um pouco na saída do posto, muitos deles, né? Alguns já têm uma tecnologia mais avançada, reconhece mais rapidamente, mas muitos deles precisam andar um pouquinho quando sai do posto, toda vez que ele abastece, ele entra em modo de atenção para descobrir o que foi colocado e já fazer os ajustes do motor para adequar aquele combustível que ele colocou ou alguma mistura que ele vai começar a interpretar. Então, siga as dicas e desfrute do seu carro.